Olá, muito bem-vindo a mais um Notícia Jato. Esse, na verdade, é o primeiro de 2025. E embora na semana passada nós tenhamos colocado aqui as principais tendências e perspectivas para o ano, espero que você tenha gostado do vídeo, ele está bem legal. E para este ano aqui temos algumas novidades bem legais que eu vou tratar ao longo do vídeo. Mas a primeira delas, que nós temos um novo apoiador aqui no nosso canal, que eu já vou começar colocando ele aqui, que é a ETP, que volta a ser a referência em manutenção na cidade de Belo Horizonte. Então, meu muito agradecimento à ATP, a Aerotáxi, que tem apoiado bastante aqui também a Aeromagazine. Então, o novo apoiador aqui no nosso Notícias Jato. E como você viu aqui, a China estuda um avião comercial hipersônico. Eu vou mudar um pouquinho aqui o formato. Você me diz se você acha melhor assim ou o formato tradicional, que eu vou compartilhar aqui a tela do nosso site, que também a ideia é mostrar para você que tem bastante conteúdo além do que no canal, também no site da Aero Magazine. Então, a China promete aí tentar estudos para criar um avião hipersônico que atinja mais ou menos Mach 4, que dá aproximadamente 5.000 km por hora. Para você ter uma ideia, isso é mais do que o dobro que o Concorde voava no passado. Permitia, por exemplo, sair da China e chegar até mais ou menos a cidade de Londres em aproximadamente 3 horas. Claro, é um desafio muito grande, mas a China está bastante confiante que vai conseguir dar esse passo além. O interessante é que é um fabricante que não existia até há pouco tempo, é basicamente uma startup chinesa que está trabalhando nesse projeto. Parece bastante audacioso a China falar nisso, mas é sempre bom lembrar, né? Há mais ou menos 20 anos atrás, a China ainda estava tentando ganhar um lugar ao sol na economia global e hoje é referência em absolutamente tudo que ela coloca a mão, para o bem e para o mal. A China tem crescido de uma maneira muito constante e apostado em grandes tecnologias. Basta ver no sistema aí de comunicação, internet e smartphones o salto gigantesco que eles deram em mais ou menos 10 anos. E não vai ser diferente com a aviação, que eles estão colocando bastante dinheiro, muito investimento, principalmente em capital humano, para tentar aí se tornar também referência global. Vamos ver o que acontece. No final do programa tem outra notícia também envolvendo a China, que eu já explico também, que está bem interessante. E outra notícia que eu acho que vale a pena nós citarmos aqui, que está bem também sendo debatido no Brasil, é essa questão da fusão entre a Gol e a Azul. O CAD, que é o Conselho Administrativo e Econômico do Brasil, que sempre ali trata das questões de fusão, diz que por enquanto é quase impossível que seja aprovada a fusão entre a Gol e a Azul. O grande motivo é a concentração brutal de mercado que haveria entre a fusão entre as duas companhias aéreas. O interessante é que se você pensar apenas em malha, a questão acaba sendo um pouco mais equilibrada, porque a Gol e a Azul têm poucas voos ali que se sobrepõem, principalmente horários, já que basicamente toda a operação da Azul tem como base Viracopos e outros hubs, né, uma empresa, aliás, que criou vários hubs no Brasil, que é especial na região Nordeste, também tem na região Sul, enquanto a Gol basicamente concentra todas as suas operações em grandes hubs, principalmente Guarulhos e o aeroporto de Congonhas, ambos em São Paulo. Então acaba que as rotas acabam não exatamente se sobrepondo. E a Azul também tem uma presença regional muito grande, principalmente pela Azul Conecta. Isso então também criaria uma empresa com uma malha aérea gigantesca jamais vista no Brasil. Porém, como o CAD alertou, o grande entrave seria principalmente essa questão de uma demanda muito concentrada, desculpa, não, a concentração de mercado deles, que basicamente levaria toda a demanda da aviação brasileira para apenas uma companhia aérea. Mas também tem se dito bastante que a ideia não é juntar as duas empresas sobre uma única marca, mas manter uma holding que controlaria as duas. Basicamente o que já existe, a Abra, que controla a Avianca Colômbia, e a Gol é basicamente isso. Então a Azul também teria aí uma presença dentro deste grupo, pelo menos é o que tem se discutido, mais ou menos também o que acontece entre a Air France e a KLM, que é um grande exemplo para quem vive no Brasil e conhece, gosta de aviação também. São duas empresas independentes, mas sobre um único guarda-chuva. Vamos ver se isso vai avançar, o que vai acontecer a partir de agora. Eu tenho falado com muitos especialistas para tentar montar uma matéria bem mais densa no site da Aéreo, vou trazer aqui também, é que muitos têm dito que talvez a fusão dê um fôlego para as duas companhias aéreas, mas não vai resolver o grande problema do Brasil, que é o próprio Brasil. Infelizmente, o Brasil ainda sofre bastante com uma regulamentação muito engessada, problemas tributários, basta ver que a carga tributária no Brasil é enorme, a questão também até da própria reforma tributária não está muito clara quanto isso na prática vai melhorar o ambiente competitivo no Brasil, embora existe bastante esperança que isso aconteça, e também a questão do dólar. O Brasil sofre bastante com a variação cambial e, além disso, o combustível é extremamente caro no Brasil. Ou seja, são fatores que juntos acabam deixando a situação das companhias aéreas bastante delicada. E não menos importante, aliás, é algo que tem pesado muito para as companhias aéreas e impactado também diretamente no valor da passagem, é a imensa judicialização que existe no Brasil. Para você ter uma ideia, de 10 processos movidos no mundo contra companhias aéreas,
mais ou menos 9,5 é no Brasil, ou seja, praticamente todos. O Brasil criou aí uma máquina de processo de companhias aéreas, o que tem encarecido bastante também a tarifa. Falei com alguns executivos, inclusive presidentes de empresários do Brasil e do exterior, todos me disseram que mais ou menos 10% do valor da tarifa hoje é destinado apenas à questão jurídica, né? Estão se defendendo, porque sabe que qualquer coisa vai levar ali um processo e nada sai de 5 mil até 100 mil reais, dependendo da situação. Ou seja, as empresas aéreas também são bastante impactadas por esse fator, e é por isso que muitos acreditam que a fusão Gol Azul é uma sobrevida, mas não uma solução absoluta para o problema das duas companhias aéreas. E outra notícia, essa muito favorável, principalmente a Santa Catarina, é que os voos entre Florianópolis e Argentinas devem aumentar 44% esse ano. Na verdade, já teve um crescimento consolidado ano passado entre os voos ligando Florianópolis e Argentina. Isso deve também continuar agora no que a gente chama nessa temporada de verão para Hemisfério Sul. Também tem crescido bastante. Aliás, Florianópolis, na verdade, Santa Catarina como um todo, sempre foi um destino aí muito procurado por argentinos. E com essa revitalização e agora um aeroporto completamente novo em Florianópolis desde 2019, melhorou muito aí a capacidade das companhias aéreas e dos próprios passageiros buscarem voos internacionais partindo direto da capital catarinense. Uma notícia muito boa e que mostra que o Brasil também tem conseguido aí surfar numa melhora da economia argentina. Lembrando, a Argentina continua uma situação muito delicada na economia, mas nos últimos meses tem feito reformas importantes que têm colocado aí o país nos eixos e tem permitido os argentinos voltarem a sonhar a voar para o exterior. Muitos anos atrás, Florianópolis era basicamente sempre invadida por argentinos na época de férias, porque tinha uma situação econômica muito favorável e sempre gostaram muito de Santa Catarina. Então, quem sabe isso volte a acontecer agora por via aérea. Isso é bem importante até para a integração entre os dois países e mostrando que a economia de ambos está bem robusta e tomara que continue crescendo, principalmente para o turismo. Isso é muito importante. E outra notícia, essa bem legal também para quem gosta de aviação, é que a Lufthansa concluiu a restauração básica de um famoso Lockheed, o Constellation, eu falo elétrica, gostando de elétrica eu sempre confundo, mas enfim, é um Superstar, não é o Constellation clássico, ele é a última versão do Super Constellation, ele é a versão 1649, poucas empresas usaram, a Lufthansa foi o principal usuário deles, se eu não me engano tem um desses preservado, ainda ali bem próximo a Lakeland, na Flórida, e agora esse na Alemanha. O interessante desse avião é que ele tinha uma série de novidades para questão de passageiros. Ele tinha uma classe executiva, entre aspas, não era exatamente a primeira classe, não era econômica, porque o avião basicamente era uma primeira classe nessa época. Isso melhorava consideravelmente o conforto a bordo. Os motores também eram relativamente mais potentes e aquela fase final da transição para o jato. Então ele foi o último avião de grande porte da Lufthansa a fazer a travessia atlântica ainda com motores a pistão antes do ingresso completo do jato ali, que foi o 707 que assumiu essa função no caso da Alemanha. E o importante também dessa notícia é que esse avião agora ele vai receber uma pintura completa, exatamente como dos anos 1950, e vai ficar exposto um dos setores ali da Lufthansa, não vai entrar em condições de voo, mas vai ficar exposto em Frankfurt. Então é bem interessante também ver essa revitalização da história da memória aeronáutica na Alemanha. Recentemente, se eu não me engano, foi em Munique, um 707 acabou sendo sucateado pelo aeroporto, porque o custo ali de manutenção dele era bastante alto, muita gente ficou revoltada, mostrando que a memória da aviação às vezes é esquecida, mas a Lufthansa ela sempre colocou bastante atenção nesse caso, ela tem vários aviões preservados, tem um museuzinho bem interessante deles, e além de apoiar várias iniciativas na Alemanha, por exemplo, tem dois museus muito famosos na Alemanha, que tem um 747, outro que tem o Concorde e o Tu-144. O 747 é da Lufthansa e ela sempre ali promoveu a questão da preservação histórica no país. Então, novamente, os parabéns à Lufthansa por manter a preservação da memória aeronáutica e, em especial, mantendo aí um Superstar, como eu disse, é um Constellation bem raro, poucos produzidos e agora tem um preservado numa situação muito legal e daqui a pouco ele vai ser inaugurado. E outra notícia também bem bacana para o Brasil, falando de novo um pouco da situação da Azul, é que ela deve ampliar em 7 mil assentos extras voo para os Estados Unidos, tanto para Orlando quanto para Fort Lauderdale. Fort Lauderdale é ali do lado de Miami. A ideia é aproveitar esse bom momento da demanda de passageiros do Brasil para os Estados Unidos nas férias de verão. Verão, evidentemente, no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. A Flórida continua sendo o principal destino de brasileiros para os Estados Unidos, tanto pelos parques quanto pelas praias e também pelo comércio. Muita gente acaba indo até os Estados Unidos para fazer compra, principalmente de eletrônicos, por causa da diferença enorme de preços. Então, a Azul tem apostado bastante também nesse mercado. Não só a Azul, né? A própria Gol também tem voos para a Flórida, a questão da Latam também, e todas as empresas americanas olham muito para o mercado brasileiro
e a Flórida mantém esse destaque. E no caso da Azul, vai se continuar utilizando o A330, que é o principal avião de longo curso da companhia, em especial a versão Neo, né, que é essa versão remotorizada aí da foto, que está uma foto muito bonita, aliás. E outra notícia, aí justamente no lado oposto, né, como os Estados Unidos têm uma presença grande para o mercado brasileiro, é que uma nevasca que atingiu o estado do Texas cancelou basicamente todos os voos ao longo dessa semana. Vários voos atrasaram e outros foram cancelados. A questão está na mudança climática, que é assunto para outro vídeo, tem impactado muito a questão da aviação no mundo inteiro. E agora o inverno nos Estados Unidos tem sido muito rigoroso. E até irônico, né? O Texas está bem próximo até da Califórnia em voo, ele basicamente congelando e a Califórnia pegando fogo ali, principalmente nos arredores de Los Angeles. Mas essa nevasca que atingiu o Texas, ela foi muito acima da média e acabou cancelando praticamente todos os voos em Houston. Então, o mundo aí está também tentando se ajustar às novas realidades do clima. E isso deve continuar ampliando, até porque a aviação tem trabalhado bastante para reverter isso, né, falando muito combustíveis renováveis, a futura eletrificação, mas também criando sistemas aí que prevejam, por maior certeza possível, como é que vai estar o clima nos próximos dias, até para evitar esses super atrasos. Muitos anos atrás, a JetBlue basicamente teve uma paralisação absoluta da sua malha, porque uma nevasca de grande porte atingiu Nova York e quase todos os aviões estavam lá. E naquela época já se começou a pensar em criar sistemas que pudessem prever com a maior exatidão possível a questão climática pelos próximos dias. Nos Estados Unidos, em geral, é muito fácil prever o clima ali para as próximas horas. Para você ter uma ideia, não sei se você vai para lá ou não, mas se você pegar a meteorologia americana, ele coloca, por exemplo, vai chover daqui 3 minutos, vai parar de nevar daqui 10 minutos. É muito preciso, mas é momentâneo, ou seja, não dá para uma precisão tão exata no médio prazo. Então, também tem trabalhado bastante para esse tipo de precisão conseguir atingir pelo menos 4, 5 dias à frente, que permite as companhias se planejarem da melhor maneira possível. Outra notícia aí também, ainda falando um pouco de aeroporto, é que o aeroporto do Galeão, talvez a privatização, no caso, a concessão mais complexa e delicada do primeiro, segundo lote, na verdade, vai colocar ele novamente à venda. O governo atual ele tem bastante resistência à questão aí de concessões, privatizações, mas a situação do Galeão está ficando bastante crítica e ele deve ir a leilão ainda nesse primeiro semestre. Porém, a diferença é que, ao contrário do primeiro leilão que ele participou, que a Infraero era sócia com 49% da concessão, agora ela deve ser absolutamente desse acordo, então ele vai ser completamente entregue à iniciativa privada. E outra mudança importante é que essa nova licitação vai tirar a obrigatoriedade da construção de uma terceira pista. Aliás, particularmente, e eu não entendi até hoje de onde veio ali a ideia de colocar uma terceira pista no Galeão, já que as projeções, por mais otimistas que fossem, não dava ali necessidade de uma terceira pista. O projeto original, sim, tinha uma pista paralela, mas a concessão acabou se colocando como obrigatoriedade, nunca foi incumprida. Aliás, como eu disse, essa concessão foi muito complexa e delicada, e agora viu-se pelo bom senso que não tem necessidade. As duas pistas do Galeão são excelentes e permite acomodar o tráfego por muitos anos, principalmente pela projeção estimada para o estado do Rio de Janeiro, até pelo Brasil. Mas seja como for, uma notícia muito positiva ao Galeão, que ele vai receber agora novamente investimentos aí na ordem de 1 bilhão, que é essa concessão estimada, para manter o aeroporto bastante relevante, tanto como diz para o Rio de Janeiro, quanto para a própria aviação nacional. Até a década de 80 era o principal portão de entrada e saída do país. Acabou perdendo aí essa presença para Guarulhos, que aliás fez aniversário no dia 20 de janeiro agora, e também acabou ali o Rio de Janeiro, pela própria situação política e de segurança, perdendo um pouco aí dessa relevância, mas tomara que o Galeão consiga se retomar e se tornar novamente um aeroporto muito importante para o Brasil, porque mostra que a aviação está crescendo. Outra notícia bem importante também, até essa questão que eu falei do CAD, da fusão da Azul e da Gol, é que muitos líderes brasileiros estão tentando entender como melhorar a situação da competitividade no Brasil e também essa situação de como tornar o ambiente de negócio mais saudável. Marcos Amaro, fundador da Amaro Aviation, filho do Rolim Amaro, ele foi um dos que participaram de um fórum muito importante na Suíça. O Brazil Economic Forum reuniu uma série de autoridades, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer estava presente, ministro do STF, entre outras autoridades, assim como Marcos Amaro, aí representando a iniciativa privada, para debater e discutir o futuro da aviação brasileira. O que se buscou primeiro é mostrar que o Brasil tem muita relevância na aviação, é uma oportunidade para investidores do exterior e também para investidores brasileiros acreditar no potencial do transporte aéreo, mas também para colocar ali de maneira bastante clara os desafios que o Brasil segue enfrentando. Como eu disse na notícia ali da Gol e da Azul, muita coisa tem que melhorar para tornar o ambiente de negócios mais saudável, mas é muito importante que empresários como Marcos Amaro aí, que apoiou inclusive através da Amaro Aviation esse fórum,
para mostrar que o Brasil está sim disposto a melhorar e a iniciativa privada, junto com o Estado, tem trabalhado para tornar o Brasil ainda mais capaz, principalmente para a aviação. E do lado oposto, a Lilium, que é um dos principais fabricantes aí que tem apostado na questão dos eVTOLs, estava passando por uma crise gravíssima nos últimos meses. Na NBA, que é o evento de aviação executiva que eu participei lá em Las Vegas, em outubro do ano passado, a empresa estava numa situação delicada, mas muito otimista com relação a esse projeto de eVTOL deles. Acreditavam que ele conseguiria assim se tornar viável e certificado ainda em 2025. Porém, a situação econômica não era nada simples. Até os executivos que conversei e funcionários falaram que não acreditavam que a empresa sobrevivesse até o final daquele ano. Dito e feito, acabou que a empresa precisou pedir o que a gente chama no Brasil de recuperação judicial para conseguir superar essa crise. E agora ela recebeu um aporte aí na hora de mais ou menos 200 milhões de euros, que dá quase 1 bilhão e 200 milhões de reais, para conseguir retomar suas atividades. Essa injeção de capital permitiu ela conseguir agora pedir uma saída da recuperação judicial, ou seja, a Alemanha é sempre muito ágil para recuperar suas companhias, né? A Lufthansa, lá no auge da pandemia, teve uma situação muito delicada, o próprio governo alemão emprestou dinheiro, e antes mesmo do mundo retomar completamente o transporte, a Lufthansa já estava quitando ali as parcelas que ela tinha pego com o governo alemão, ou seja, a Alemanha realmente é muito eficiente em mostrar a capacidade de socorrer suas empresas, e lógico, dentro do ambiente ali que seja viável, não adianta me emprestar dinheiro a fundo perdido, a empresa vem para frente. Então, parece que a Lilium realmente vai conseguir certificar o seu eVTOL e vamos ver o que acontece com esse mercado daqui para frente. Até naquele vídeo que eu comentei sobre as perspectivas para 2025, é a grande aposta da aviação, a grande revolução que nós podemos ver talvez seja esse transporte aéreo urbano ali, utilizando aeronaves elétricas. Vamos ver, vai ser bem interessante acompanhar. E já que eu comecei falando de China, vou encerrar falando de China. O Comac C919 deve ser sua produção anual ampliada. Isso é bem interessante. Eles querem chegar até 50 aviões anuais, muito distante dos ritmos da Airbus e da Boeing, mas mostrando que o avião tem realmente aí cumprido a promessa da China de colocar esse avião no próprio mercado. Eu já falei isso várias aqui no canal. A ideia da Comac não é, nesse momento, ganhar grandes exportações. Talvez ela consiga alguma coisa, ela tenha olhado para alguns países no Sudeste Asiático e também até o Brasil entrou nessa perspectiva aí, mas para tentar ali manter a sua cadeia de fornecedores e também de manutenção, ou seja, pós-venda, é algo que define o sucesso ou não de um avião comercial no mundo. Basta ver que Boeing, Airbus e Embraer, para dar só 3 exemplos, tem grandes aí perspectivas e grandes oficinas ao redor do mundo. Então, sempre que eles vendem, sabem que vão conseguir entregar, não é só simplesmente colocar o avião no mercado e não conseguir fazer o pós-venda. Então, a perspectiva que você comprar o avião vai ter a garantia que ele vai operar independente do problema que ele tiver é algo fundamental. E a China falou que essa questão da exportação é muito mais para testar isso. E o foco deles principalmente é apostar no mercado interno, hoje estimado em mais ou menos 3 mil aviões só para a Comac, fora Airbus e Boeing, que ficariam com mais ou menos 6 mil aviões totais, ou seja, 3 mil para cada uma também. Então, a China tem ampliado essa presença com o C919 e acredita que vai conseguir fazer vendas bem expressivas no mercado interno. E um ponto interessante, não existe pressão do governo chinês para comprar esse avião. Então, as empresas aéreas, mesmo estatais, têm independência para escolher o melhor produto. Mas, claro, até a questão ali estratégica e patriótica, por fundo, acaba tendo ali um peso maior, que é justamente onde a Comac está apostando. E o C919 é um avião muito próximo aos modelos ocidentais. Aliás, quase todo o sistema deles são fornecidos por empresas renomadas da Europa e os Estados Unidos, ou seja, basicamente como a Boeing, Airbus, Embraer e tantas outras fases. Pega um monte de peça que existe no mercado, junta tudo num projeto completo e acaba entregando com um avião final. Então a Comac foi por esse caminho, sem querer fazer tudo localmente. Eles já tinham tentado isso muitos anos atrás, há mais ou menos 50 anos, acabou que se mostrou um erro terrível, eles nem saíram dos protótipos e agora eles estão indo por questões muito mais globalizadas, que é onde a China tem feito bastante também relevância. Então, esse foi o nosso programa de hoje. E como eu disse, tem umas novidades só para encerrar aqui. Recentemente, a gente mudou completamente a estrutura aqui da Aero Magazine. Nós unificamos completamente o digital com a mídia impressa. E também impressa, ali eu vou colocar aqui um pouco do site, né? Porque ainda é leitura, não é tanto vídeo. Então a gente vai integrar tantas mídias sociais, o YouTube, o site, a revista na versão Zinio, que você pode ler pelo tablet ou pelo celular, tudo de uma grande plataforma, ou seja, tudo dentro de uma perspectiva única. Então, se você tiver ideia, se você quiser ver alguma coisa, que às vezes não dá para ser na revista, mas dá para ser no YouTube, o inverso, às vezes não dá para pôr aqui no canal por uma série de temas, dá para ser na revista, dá para ser no site,
manda e-mail, deixa aqui embaixo seus comentários, manda pelo contato direct no Instagram, que a gente vai trabalhar para sempre ter mais integração. E, aliás, os próprios vídeos aqui no YouTube, também no Instagram, a gente vai dar questão ali, uma atenção muito maior a partir de agora. Não sei se vamos conseguir retomar exatamente como a gente começou o canal, com vídeos diários, mas a gente vai se esforçar para isso acontecer, e também com podcast, seja só por áudio. Vamos trabalhar bastante para a Aero Magazine se integrar ainda mais na questão aí de multiplataformas. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, deixar seu like, se inscrever no canal se eventualmente você não for inscrito, e até o próximo programa. E novamente, meu muito obrigado a você que está sempre aqui comigo, e também a ATP, que tem feito aí uma parceria conosco para apoiar o nosso canal e também a revista. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.